Pastor da Igreja Mission Christiana Elim, sediada em El Salvador, uma das maiores igrejas do mundo e a maior das Américas, com 80 mil participantes e mais de 7.500 grupos de células, além de igrejas locais em todo o seu país e no mundo. Autor de vários livros, presidente da Aliança Evangélica de El Salvador, uma entidade que representa a Igreja Evangélica Salvadorenha, formada por uma grande parte dos ministérios evangélicos. Parte da equipe do grupo Joel Comiskey, pesquisador de igrejas em células. Profundamente envolvido no enfrentamento à pobreza através da criação de programas específicos com a igreja. Mário Vega tem sido uma voz profética de denúncias às injustiças em seu país. A Visão Mundial de El Salvador o nomeou como embaixador da criança salvadorenha, reconhecendo seu trabalho para erradicar todo tipo de violência contra crianças. E com vocês, Mário Vega. Hermanos, que Dios les bendiga. Irmãos, que Deus os abençoe. Quiero agradecer la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes. Eu gostaria de agradecer o convite que foi me feito para poder compartilhar com vocês. Y me da mucho gusto conocerles. É um prazer conhecer vocês. Es la primera vez que estoy en esta ciudad. É a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade. Vengo a Brasil más o menos unas 4 o 5 veces cada año. Eu venho para o Brasil mais ou menos 4 ou 5 vezes ao ano. Pero acá a Natal es la primera vez que estoy. Mas aqui em Natal é a primeira vez que estou. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la Escritura. Eu gostaria de começar lendo uma passagem das Escrituras. Y para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Êxodos, El capítulo número 15. o capítulo 15. Y ahí vamos a leer un versículo que es el número 13. E a gente vai ler um versículo que é o número 13. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Êxodos capítulo 15, versículo 13. Todos acharam? Bem. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Amén, solamente ese versículo. Amém. Somente esse versículo. Me han pedido que hable un poco acerca de la historia de la iglesia Elim. Me pediram para falar um pouquinho sobre a história da igreja. Es un poco complicado porque tengo que resumir en pocos minutos E é um pouco complicado que eu tenho que resumir em alguns minutos. una historia de 40 años. Uma história de 40 anos. Quise leer este pasaje de la Escritura Eu quis ler essa passagem das Escrituras porque en el versículo final, que es el 27, porque no versículo final, no versículo 27, ahí es donde aparece la palabra Elim. tem uma palavra que se chama Eliu. Esta palabra lo que significa es árboles. E essa palavra, o significado dessa palavra são árvores. Y es un oasis que el pueblo de Israel encontró durante su camino por el desierto. Isso foi um oásis que o povo de Israel encontrou durante seu caminho indo no deserto. Ahí encontraron agua para beber después de haber pasado bastante sed. E ali eles encontraram água para beber depois de ter passado bastante sede. Y por eso es que de ahí sale el nombre de Elim, la iglesia Elim, Por isso que ali está o nome da igreja, a igreja Elim. del nombre de este oasis. O nome vem desse nome desse oásis. Obviamente eso tiene un significado espiritual E obviamente isso tem um significado espiritual y que fue parte de la historia de Israel. e que foi parte da história de Israel. Pero hablando de ese pueblo es que hemos leído el versículo que hoy citamos, E falando desse povo, esse versículo agora que eu citei, en donde se nos explica cómo todo ese caminar de Israel fue llevado de la mano de Dios. e que explica que todo esse caminhar de Deus foi guiado pela mão de Deus. La misericordia de Dios llevándoles hasta su morada. E a misericórdia de Deus levando até a sua habitação. Y quise leer ese versículo E eu quis ler esse versículo porque sería la manera de resumir la historia de la iglesia Elim. porque seria a maneira de resumir a história da igreja Elim. Ha sido nada más la misericordia de Dios conduciéndonos a su santa morada. E sendo a misericórdia de Deus conduzindo a sua santa morada. Quiero primero Moradia. darles un poco de contexto acerca del Salvador. Eu gostaria de explicar a vocês um pouquinho do contexto de El Salvador.
Ustedes viven en un país gigantesco Vocês moram num país gigantesco, donde están algunas de las ciudades más pobladas del continente, onde tem as cidades mais povoadas do continente. pero es necesario que puedan tener el contexto de lo que es El Salvador. Mas vocês é necessário ter o contexto do que é El Salvador. Este es un país muy pequeño, El Salvador é um país pequeno, solamente tiene 20,000 kilómetros cuadrados só tem 20 quilômetros quadrados y toda su población 20 es mil de kilómetros. 6,5 millones de habitantes. e a sua população é de 6 milhões de habitantes. Ese es todo el país. Então esse é todo o país. La ciudad capital se llama San Salvador E a capital se chama São Salvador y tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. e tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Es en esta ciudad donde nace la iglesia Elim E essa cidade onde surge a igreja Elim, en el año de 1977. no ano de 1977. Era la época de la dictadura militar Era na época da ditadura militar y también era la antesala del movimiento social que conduciría a la guerra civil. e ele também era a antessala do movimento que ia conduzir a guerra civil. En ese momento de mucha complicación social E nesse momento de muita complicação social, es donde la iglesia nace, e onde a igreja nasce. comienza solamente con 9 personas Então a igreja começa com 9 pessoas. y yo ya había conocido al Señor en otra congregación E eu já havia conhecido o Senhor em outra congregação. y llegué a Elim cuando tenía 8 años de haber arrancado, Então eu cheguei a Elim quando eu tinha 8 anos. de manera que puedo decir que estoy desde el inicio de la iglesia. Então eu posso dizer que eu estou desde o princípio da igreja. La iglesia comenzó a crecer rápidamente E a igreja começou a crescer rapidamente y llegó a alcanzar aproximadamente unas 500 personas. e chegou a ter a média de 500 pessoas. Eso en términos de 1 o 2 años. Isso em término de 2 anos. Y cuando llega el año de 1980, Então quando chega o ano de 1980, yo sentí un llamado claro hacia el ministerio. eu senti o chamado claro para o ministério. De manera que la iglesia me envía a otra ciudad dentro del Salvador De maneira que a igreja vinha de outra cidade de Salvador para iniciar otra iglesia Elim. para começar outro trabalho da Elim. La iglesia Elim nació como una mezcla de diversas tradiciones, E a igreja Elim surgiu de uma mistura de várias tradiciones doctrinales. tradições doutrinárias. Es una combinación de calvinismo con pentecostalismo. É uma combinação de calvinismo com pentecostalismo. Yo sé que aquí en Brasil hay iglesias también que combinan ambos elementos. Então eu sei que aqui no Brasil tem igrejas que combinam vários elementos. Sin embargo, en El Salvador ese era un fenómeno único Mas, sem dúvida, em Salvador isso era um fenômeno único. y hasta el presente sigue siendo la única iglesia que tiene esas dos tradiciones en su doctrina. E hoje em dia é a única igreja que faz a combinação com 2 tipos de doutrina. Y la parte que sería calvinista, pues yo diría que era una parte muy fundamentalista. E a parte que era calvinista, eu posso dizer que era muito fundamentalista. Y la parte del pentecostalismo, más que todo, tenía que ver con las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. E a parte pentecostal tinha, sobretudo, a ver com o Espírito, uma manifestação do Espírito Santo. Esos dos componentes se han mantenido hasta el día de hoy. Esses 2 componentes têm se mantido até o dia de hoje. Y en el momento cuando yo salgo hacia esta otra ciudad del interior del país, E esse momento que a gente vai para essa cidade no interior do país, la iglesia se encontraba en una efervescencia espiritual. e a igreja se encontrava numa fervura espiritual. La iglesia estaba creciendo rápidamente A igreja estava crescendo rapidamente. y también había una gran pasión en medio de las personas. E havia grande paixão no meio das pessoas. Y los jóvenes teníamos una participación muy activa en la iglesia E os jovens têm uma participação muito ativa na igreja. y era una iglesia muy dinámica. E era uma igreja muito dinâmica. Y esa es la iglesia que yo dejo para ir a iniciar la otra iglesia en la otra ciudad. Então essa igreja que eu deixo para iniciar uma igreja numa outra cidade. Luego, en el año de 1981 estalla la guerra civil, Então no ano de 1981 acontece a guerra civil, una guerra que habría de durar 12 años. uma guerra que ia durar 12 anos. Y mientras tanto la iglesia continuó creciendo aún más.
Entretanto, a igreja continuava crescendo ainda mais, hasta llegar a alcanzar los 3,000 miembros. até alcançar os 3.000 membros. Sin embargo, para la iglesia no era en ese momento algo que se sintiera satisfecha por lo alcanzado, Mas, sem dúvida, a igreja não estava satisfeita apenas de alcançar esse número. sino que quería todavía más crecimiento. Se veía que eso era poco lo que se había logrado. E ela queria mais crescimento, e esse não era o crescimento necessário que eles tinham alcançado. En esa búsqueda es como el pastor de esa época E nessa busca, o pastor dessa época oye acerca de la iglesia en Corea del Sur, la iglesia del pastor Cho, ele ouvia sobre a igreja do Coreia do Sul, a igreja do pastor Paul Choi, y después de haber entendido un poco el modelo celular, e depois ele ter entendido pouco do modelo celular. en ese año de 1986 la iglesia hace su transición Então, nesse ano de 1986, a igreja faz sua transição para convertirse de una iglesia tradicional a una iglesia celular. para sair de uma transição de uma igreja tradicional para uma igreja celular. En el mismo año también la iglesia adquirió su primera frecuencia de radio E nesse mesmo ano, a igreja fez a sua primeira transmissão no rádio. y la combinación de esos dos elementos produjo un crecimiento mucho más acelerado de la iglesia. E a combinação desses dois elementos fez um crescimento muito mais rápido da igreja. Los 3,000 miembros se convirtieron en 10,000, E esses 3.000 membros se converteram em 10.000, luego en 20,000, e depois 20.000, luego 30,000, e logo 30.000, luego e 40,000, depois 40.000, luego e 50,000. depois 50.000. Y la iglesia parecía no tener un límite en su crecimiento. E a igreja parecia não ter limite no seu crescimento. Pero juntamente con el crecimiento numérico, E justamente com o crescimento numérico, la iglesia también comenzó a crecer en cuanto a las finanzas. e a igreja também começou a crescer nas finanças. Tengo que decir que la iglesia Elim es una iglesia muy popular. Eu posso dizer que a igreja Elim é uma igreja muito popular. Se encuentra en uno de los sectores pobres de la ciudad capital Ela fica no setor dos pobres da capital, y todos sus miembros son personas que se ganan la vida vendiendo en la calle como obreros o como personas de clase baja. então as pessoas elas ganham dinheiro nas ruas, elas são operárias, são da classe mais baixa. Si las finanzas de la iglesia estaban creciendo, Se as finanças da igreja estavam crescendo, no era porque hubiera personas profesionales o que tuvieran dinero, não era porque tinha pessoas profissionais que tinham dinheiro, sino que porque era una iglesia muy numerosa. mas porque era uma igreja muito numerosa. Y esto comenzó a cambiar el corazón del pastor en esa época, Isso começou a mudar o coração do pastor na época. de tal manera que él comenzó a tener una vida que cada vez se distanciaba más y más de la de sus miembros. E ele começou a ter uma vida que cada vez mais distanciou dos membros. Yo conocí al pastor fundador prácticamente desde que él llegó, E eu conheço o pastor fundador praticamente desde que ele chegou. y yo sé de que él comenzó de una manera muy sencilla. E eu sei que ele começou de uma maneira muito simples. Días en los cuales ni siquiera tenía para comer. Dias que quase que ele não tinha o que comer. Pero cuando las finanzas en la iglesia comenzaron a crecer, Quando as finanças da igreja começaram a crescer, también el corazón de él comenzó a cambiar. então o coração dele começou a se transformar. Yo lo visitaba todas las semanas, E eu visitava ele todas as semanas, porque todas las semanas viajaba de la ciudad donde estaba hacia la capital para precisamente compartir con él. então ele viajava da cidade onde ele morava para a cidade ou na capital para compartilhar com ele. Y de repente yo comencé a notar que él tenía un vehículo nuevo, Eu comecei a notar que ele tinha veículos novos. al poco tiempo lo cambiaba por otro del año, Depois ele trocava por um outro do ano, pero también comenzó a cambiar de casas. e depois ele começou a mudar de casa. Llegó un momento en que prácticamente casi cada mes él se cambiaba de casa. E chegou um momento que todo mês ele trocava de casa. Y cada vez eran casas más grandes, más bonitas, E cada vez era casas mais grandes, maiores e bonitas, ubicadas en zonas más privilegiadas de la ciudad. nas partes mais privilegiadas da cidade. Él llegó a tener 4 hijos E ele tinha 4 filhos. y llegó un momento cuando él, su esposa y sus 4 hijos, cada uno tenía su propio vehículo. E chegou um momento que ele, sua esposa e seus 4 filhos, cada um tinha um veículo. Es decir, tenían 6 vehículos en la casa. Então tinham 6 veículos na casa. Y esto requería de un garaje muy grande para poder tener todos estos vehículos. Isso exigia ter uma garagem maior para ter todos esses veículos. Y también llegó un momento en que a mí me era difícil poderlo encontrar en la casa, Chegou um momento que era muito difícil encontrá-lo dentro de casa. porque normalmente nos reuníamos para la hora de almorzar Porque a gente se reunia na hora do almoço
Y a veces yo estaba en la casa de él y lo esperaba por horas y él no aparecía. E normalmente eu estava na casa dele esperando por horas e ele não aparecia. Ellos tenían una hermana de la iglesia que les ayudaba en los quehaceres de la casa. E ele tinha uma irmã que ajudava nos alfazeres da casa. Y un día platicando con ella, porque él no llegaba a almorzar, E um dia eu falando com ela porque ele não chegava para almoçar. y le pregunté, bueno, ¿y el hermano pastor a qué horas es que viene a comer? Então eu disse: você sabe que horas o pastor vem para comer? Y ella me dijo, no, él no viene a comer a la casa. Não, ele não vem para comer em casa. Entonces, si no come en la casa, ¿dónde come? Le dije. Se ele não come em casa, onde é que ele come? Y ella me dijo, él come en restaurantes, en hoteles, rara vez viene a comer a la casa. Ele come em restaurante, come nos hotéis, várias vezes ele come em casa. Y estos elementos a mí me parecían extraños, E esses elementos pareciam estranhos para mim. pero como yo no estaba en la iglesia y tampoco vivía en la ciudad, E como eu não estava na igreja, nem morava na cidade, pues simplemente no opinaba acerca de estas cosas. eu não opinava sobre essas coisas. Pero esto continuó creciendo Então isso continuou crescendo. hasta que llegó un momento cuando él llegó al punto de comprar un yate. Isso chegou um ponto que ele comprou um iate. En El Salvador prácticamente no hay lugares donde se pueda tener un yate, Em Salvador não tem um lugar onde você pode colocar o iate. de manera que él lo tenía en el país vecino de Guatemala. Então ele foi no país vizinho, a Guatemala, Y él hacía frecuentemente ese largo viaje solamente para ir a pasear en su yate. então ele fazia essas viagens largas só para usar o seu iate. Entonces él estaba muy alejado ahora de las personas. Então ele estava muito longe das pessoas agora. Él estaba viviendo en una dimensión que ya no tenía que ver con la realidad del día a día de los miembros de la Ele iglesia. estava vivendo uma dimensão que não tinha nada a ver com a realidade do dia a dia das pessoas da igreja. Y también esto comenzó a llenar de orgullo su corazón, Isso começou a encher de orgulho o seu coração, de tal manera que él consideraba que Elim era algo espectacular. e que ele começou a imaginar que ele era algo espetacular. Pero quizás no era tanto que él creyera que Elim era espectacular, De tal maneira que ele achava que ele era algo espetacular, sino que más bien él pensaba que él era alguien espectacular. mas ele achava que ele era algo mais espetacular. Él se consideraba como el poseedor de la verdad Ele acreditava possuir a verdade y además el poseedor de la unción de Dios, e possuía a unção de Deus. y que nadie más la tenía como él. E ninguém tinha como ele tinha. Años después, platicando con un hermano de las Asambleas de Dios, E depois falando com o irmão da Assembleia de Deus, él me invitó a dar una ponencia en la Universidad de las Asambleas de Dios del Salvador. e ele me chamou para dar uma palavra numa das universidades da Assembleia de Deus. De manera que yo llegué y le di la enseñanza a los estudiantes de teología de la universidad. E eu peguei e dei um ensinamento dos estudantes de teologia Y al final el hermano que me había invitado, e no final o irmão que havia me convidado, él me dijo, qué bueno que lo tenemos aquí con nosotros. que bom que você está aqui conosco. Y sabe algo, me dice, E você sabe de alguma coisa, de algo? nosotros durante muchos años estudiamos a Elim E a gente, por muitos anos, a gente estudou sobre Elim. y la estudiábamos como una secta, E a gente estudava como uma seita. al lado de los testigos de Jehová, al lado de todas las sectas que existen. Estudiábamos también a Elim como una secta. Então a gente estudava como as testemunhas de Jeová e como as outras seitas. A gente estudava Elim como uma seita. Eso me dio a mí mucha pena, Isso me fez muito mal. pero realmente él tenía la razón, Mas realmente ele tinha razão. porque esa era la actitud del pastor fundador. Porque essa era a atitude do pastor fundador. Era una persona cerrada hacia las demás denominaciones. Era uma pessoa fechada em relação às outras denominações. Él no tenía amistad con ningún otro pastor. Ele não fazia amizade com nenhum outro pastor. Más bien él despreciaba a las demás iglesias y a los demás pastores de cualquier otra congregación. Eles desprezavam as igrejas e os pastores de outras qualquer congregações. Los únicos pastores a los cuales él respetaba era a los que le mostraban admiración. Os únicos pastores que ele admirava eram aqueles que eles mostravam a ele admiração. En el año de 1996, No ano de 1996, la Alianza Evangélica del Salvador a Aliança Evangélica do El Salvador celebró los 100 años de la llegada del Evangelio al país. celebrou os 100 anos da chegada do Evangelho ao país. Y dentro de los programas de celebración de los 100 años, E dentro dos programas da celebração de 100 anos, ellos realizaron varias entrevistas a líderes evangélicos. eles fizeram várias entrevistas com líderes evangélicos. Y siendo de que Elim era una iglesia ya numerosa en el país,
E como Elim era uma igreja muito numerosa num país, ellos decidieron invitar y entrevistar al pastor fundador de Elim. e eles decidiram convidar e entrevistar o pastor fundador de Elim. E iniciando la entrevista, la primera pregunta que le hicieron: E começando a entrevista, a primeira pergunta que eles fizeram: ¿qué opina usted de los 100 años del Evangelio en El Salvador? o que é que vocês falam do evangelho? O que é que vocês opinam do evangelho, de 100 anos de evangelho em El Salvador? Y él respondió: el Evangelio no tiene 100 años en El Salvador. E ele respondeu: o evangelho não tem 100 anos aqui em El Salvador. El Evangelio llegó a El Salvador hace 19 años, O evangelho chegou aqui faz 19 anos, que era el tiempo que tenía Elim de fundada. que era o tempo que tinha Elim sido fundada. Y eso lo dijo públicamente a través de una radio. E ele falou isso publicamente através de uma rádio. Y se lo dijo al pueblo evangélico que estaba celebrando los 100 años de la llegada del E ele Evangelio. estava falando para as pessoas que estavam comemorando 100 anos do evangelho. Bueno, esa sería, hermanos, como un ejemplo de los niveles a los cuales él había llegado. Isso é um exemplo dos níveis que ele chegou. Pero la palabra de Dios dice de que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Então, a palavra fala antes da humilhação vem, antes da queda vem a humilhação, né? Y justamente eso fue lo que ocurrió. Isso foi o que aconteceu. Como él vivía ya en un nivel muy elevado, hablando E económicamente, como ele chegou num nível muito alto falando economicamente, y él frecuentaba los hoteles de lujo prácticamente todos los días de su vida, e como ele frequentava os hotéis de luxo praticamente todos os dias, entonces él decidió comenzar a aprender a jugar tenis. então ele começou a aprender a jogar tênis. En El Salvador el tenis es un deporte de la élite, E lá em El Salvador, o tênis é um esporte da elite, no es un deporte popular, não é um esporte popular, sino que es solamente para las personas muy ricas. senão para as pessoas muito ricas. Y en ese querer él aprender a jugar tenis, Então ele decidiu aprender a jogar tênis, conoció a una mujer e ele conheceu uma mulher que también llegaba a jugar tenis en ese mismo hotel. que chegava a jogar tênis nesse mesmo hotel. Y para no hacer larga la historia, él terminó cometiendo adulterio con esta otra señora. Como resumo da ópera, ele cometeu o adultério com essa mulher. Cuando dentro de la iglesia nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, E da igreja, quando a gente soube o que estava correndo, decidimos tomar una medida de restauración, a gente decidiu tomar uma medida de restaurativa, de manera que se le suspendió en su rol de pastor que é de maneira que a gente suspendeu o papel dele pastoral y se le recomendó que él pudiera enfocarse en su familia para reconstruir la relación con su esposa y con sus hijos. para que ele pudesse focar na família e na reconstrução da sua esposa com seus filhos. Esta situación duró aproximadamente 2 años. E essa situação durou por 2 anos Llegamos hasta el año 1997 e chegamos no ano 1997 y él no mostraba ningún síntoma de arrepentimiento e ele não mostrou nenhum sintoma de arrependimento y mucho menos de restauración. e muito menos de restauração. Y continuaba la relación con esta otra persona, E ele continuava a relação com essa outra pessoa. pero él había estado hablando a miembros de la iglesia, E ele estava falando com membros da igreja, diciéndoles que nosotros lo habíamos tratado mal, dizendo que a gente tinha lhe tratado mal, que en lugar de ayudarlo, lo que habíamos hecho era dejarlo de lado. ao invés de ajudar, a gente deixou ele de lado. Y esto amenazaba a la iglesia con provocar una gran división. E isso provocava a igreja, ameaçava a igreja de causar uma grande divisão. Cuando vimos que la situación se acercaba a una crisis, Quando a gente viu que a situação chegava a essa crise, y le estoy hablando que aproximadamente unas 30,000 personas habrían de irse de la iglesia, e eu estava dizendo que 30.000 pessoas podiam sair da igreja. y con ellos podían irse docenas de pastores E también. com eles podiam dezenas de pastores. Entonces decidimos actuar antes que eso ocurriera. Então a gente decidiu agir antes que isso acontecesse. Y es así como el comité de pastores que rige la misión E um comitê de pastor que rege a missão decidieron invitarme para que regresara a San Salvador y pudiera hacerme cargo de la iglesia. eles me pediram para eu regressar a São Salvador para tomar o cargo na igreja. Eso era algo que yo no quería, Isso era algo que eu não queria. pero ya Dios había tratado conmigo en los meses anteriores. Mas Deus já tinha tratado comigo alguns meses antes. Y es así como en el año de 1997 regreso a la ciudad capital Então no ano de 1997 eu regresso à capital para asumir la responsabilidad de esta iglesia numerosa, para assumir a responsabilidade dessa igreja numerosa. pero al volver me encontré que
esta iglesia ya no era la que yo había dejado 17 años antes. E ao voltar, eu percebi que essa igreja não é a igreja que eu tinha deixado há 17 anos atrás. Los valores habían cambiado totalmente. E os valores haviam mudado totalmente. Había muchas batallas de poder entre los pastores, E havia muitas guerras de poder entre os pastores. un anhelo de querer tener protagonismo, E tinha aquele desejo de ter o protagonismo, anhelos de predicar, ou o anelo de pregar, pero no predicar por anunciar el evangelio, mas não para pregar para anunciar o evangelho, sino que para poder lucir delante de las personas. mas se exibir diante das pessoas. Porque luciendo delante de las personas, Porque quando você se exibe diante das pessoas, ellos consideraban que iban subiendo ministerialmente. eles acreditavam que ia subindo ministerialmente. Y subir ministerialmente para ellos implicaba poder e implicaba dinero. E subir ministerialmente implicava poder e dinheiro. Porque eso era el modelo que el anterior pastor había dejado. Porque esse foi o modelo que o pastor anterior havia deixado. Entonces querían aprovecharse de la situación. E ele queria aproveitar da situação. Y obviamente ellos no veían con buenos ojos que yo hubiera llegado, Então, claro que eles não me viram com bons olhos que eu havia chegado. porque eso les bloqueaba la oportunidad para poder hacerse con la iglesia. Isso bloqueava eles desse acesso da igreja. Sin embargo, yo lo que hice fue enfocarme en las personas, Mas sem dúvida o que eu fiz, eu fui focar nas pessoas. porque la iglesia estaba confundida. Porque a igreja estava confusa. Escuchaba versiones de un lado y del otro, Porque a igreja escutava versões de um lado e do outro. y ellos también tenían la idea de que sin el pastor fundador la iglesia no podía seguir. E eles tinham a ideia que sem um pastor fundador a igreja não poderia continuar. Entonces consideré que lo más importante era devolverle la fe a la iglesia. Então eu achei que o mais importante era devolver a fé para a igreja. Y para poder hacerlo yo solamente tenía un recurso, E para fazer isso eu só tinha apenas um recurso. y esa era la palabra de Dios. E esse era a palavra de Deus. En la iglesia nosotros tenemos cultos todos los días, E na igreja nós temos culto todos os dias, de lunes a viernes, de segunda a sexta. pero es porque la iglesia es tan numerosa que no cabe en el edificio, Porque a igreja é tão numerosa que o pessoal não cabe no prédio. de manera que cada día llega un grupo diferente. Que de todo dia chega grupos diferentes. El día sábado no hay actividad en el edificio de la iglesia, E no dia de sábado não tem atividade no prédio da igreja. sino que la actividad se realiza en las casas, en las células. E porque as atividades acontecem na casa, nas células. Y luego el día domingo hay 6 servicios para también atender a todas las personas. E seis. Sim, no dia de domingo, no domingo tem 6 cultos que para servir as pessoas. De manera que al llegar lo primero que hice fue comenzar a predicar todos los días. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pregar todos os Y dias. eso lo hice por varias semanas, predicar todos los días, diariamente. Isso sucedeu por várias semanas, pregar todos os dias. Porque yo pensaba que era el único recurso para que las personas pudieran recuperar la esperanza. Porque eu achava que era o único recurso que as pessoas pudessem para recuperar a esperança. Y también porque durante esos días el pastor fundador estaba buscando su local para llevarse parte de la congregación. E também porque durante esse momento o pastor estava procurando um local para levar parte da congregação. Era una cuestión contratiempo, E era uma questão de tempo. pero él cometió un error. Mas ele cometeu um erro. Y el error fue que él estaba demasiado confiado en sí mismo. E o erro foi que ele estava autoconfiante em si mesmo. De verdad, él cree que él es la única persona que puede tener la palabra de Dios. Ele cria que ele era a única pessoa que poderia ter a palavra de Deus. Y de verdad, él cree que es el único que tiene la unción del Espíritu Santo. E ele também cria que ele era a única pessoa que poderia ter a unção do Espírito Santo. De manera que se dio el lujo de dejar pasar varias semanas, Da maneira que ele se deu o luxo de passar várias semanas. que son las semanas que yo aproveché para predicar todos los días a las personas. Foi a semana que eu aproveitei para pregar todos os dias para as pessoas. Y esto comenzó a provocar impacto en la congregación. Isso começou a causar um impacto na congregação. De manera que cuando el pastor fundador abrió su local e hizo su división, Ao momento que quando o pastor começou a abrir seu próprio local para abrir sua própria congregação, sí logró llevarse unas 3,000 personas. ele conseguiu levar umas 3.000 pessoas. Y también hubo 14 pastores que se fueron con E él. também 14 pastores que foram com eles. Pero la iglesia era ya tan numerosa Mas a igreja era tão numerosa que 3,000 personas menos realmente no se notaron para nada. e quando saiu 3.000 pessoas não se notou.
Pero la batalla apenas estaba por comenzar. Mas a batalha apenas tinha começado. Porque ahora de lo que se trataba era de cambiar los valores de las personas. Porque agora o que se tratava era de mudar os valores das pessoas. Y más que todo de los pastores. E, acima de tudo, os valores dos pastores. Ellos tenían que ser reeducados Eles deveriam que ser reeducados en el sentido de tener valores verdaderamente evangélicos. para ter valores realmente evangélicos. Y no los valores del poder, la riqueza, la ambición. Não ter valores de poder, de riqueza e de ambição. Recuerdo que en una ocasión yo los reuní a todos ellos Eu me lembro que um dia, na ocasião, eu reuni todos eles y en una pizarra dibujé cómo era la estructura de la iglesia. e num quadro eu desenhei a estrutura da igreja Y era una estructura piramidal. e era uma estrutura pirâmide. Muito bom, obrigado. En la cual en la base estaban los miembros de la iglesia. E na base estavam os membros da igreja Luego seguían arriba de ellos los líderes de e célula. acima chegavam os líderes de célula Arriba de ellos los supervisores e de acima célula. deles os supervisores de célula Arriba de ellos los pastores de e zona. acima deles os pastores da região Arriba de ellos los pastores de distrito. e acima deles o pastor do distrito Y arriba de ellos estaba yo. e acima deles estava eu. Entonces era toda una pirámide. E tudo era uma pirâmide. Y yo les dije, así estamos organizados. E assim, a gente está organizado assim. Y dijeron, sí, así es como estamos organizados. Sim, assim como nós estamos organizados. Entonces agarré la pizarra y le di vuelta de cabeza, la puse de cabeza totalmente. Então peguei o quadro e virei de cabeça para baixo. Y le dije, hoy todo va a ser al contrario. Agora hoje em dia vai ser tudo ao contrário. Los que van a estar arriba son los de la base, la iglesia. Nosotros les vamos a servir a ellos. Então a igreja que está em cima vai ser a base, a gente tem que servir a eles. Y todos los demás vamos a estar al servicio de la congregación. E todos os demais, todos os outros vão estar a serviço da congregação. Ese elemento tan sencillo Então esse elemento tão simples fue una bomba para ellos. foi bombástico para eles. Y eso fue algo que no les agradó. Isso não foi algo que não agradou a eles. Porque eso chocaba frontalmente con la idea que ellos tenían acerca de qué es ser un pastor. Isso chocava muito com a ideia do que eles achavam que deveria ser pastor. Y de esta manera es como ese proceso duró mucho tiempo. E dessa maneira esse processo durou muito tempo. Han pasado ya 22 años de eso. Esse processo já passou 22 anos. Puedo decir que al presente E eu posso dizer que agora no presente todavía quedan unos 2 o 3 pastores que conservan todavía algunos de esos elementos. todavia passa 2 ou 3 pastores que ainda conservam os elementos antigos. Gracias a Dios que la mayor parte cambió su mentalidad Graças a Deus que a maioria já mudou sua mentalidade y ellos han abrazado los valores que son verdaderamente cristianos. e eles têm abraçado os valores que são realmente cristãos. Eso fue posible únicamente a través de la enseñanza de la palabra de Isso Dios. foi possível apenas através do ensinamento da palavra de Deus. Pero la iglesia continuó creciendo. Mas a igreja continuou crescendo. El punto máximo que hemos alcanzado E o pico, o ponto máximo que a gente já alcançou es de 7.400 células é de 7.400 células y una asistencia que ha oscilado entre 74 a 78.000 personas. e uma assistência que tem oscilado de 74 e uma frequência, muito obrigado, uma frequência que tem oscilado 74.000 pessoas Entre 74 y 78.000 oscila. e uma frequência que oscila de 74 a 78.000 pessoas. Esto significa el 9% de la población de la ciudad. Isso representa 9% da população da cidade. De tal manera que es muy fácil encontrar personas que lo conozcan a uno. E é muito fácil você encontrar pessoas que conhecem umas às outras. Más bien es lo inverso. Mas e é o inverso. Es muy difícil estar en un lugar donde no lo conozcan. E é muito difícil você estar num lugar que ninguém lhe conheça. Pero todo el mundo sabía que Elín era así. E todo mundo sabia que Elin era assim. La guerra había terminado en el año de 1992. E a guerra já tinha começado, tinha acabado em 1992. Terminó el enfrentamiento armado, pero la situación de confrontación ideológica continuaba en el país. Acabou o confronto armado, mas a situação de confrontamento ideológico continuava no país. Y en esa enseñanza E nesse ensinamento del Evangelio, do Evangelho,
Yo tengo la costumbre de enseñar los libros de la Biblia versículo a versículo. E eu tenho um costume de ensinar versículo da Bíblia de versículo por versículo. Y recuerdo muy bien el impacto que causó el estudio del Evangelio de Mateo, E eu me lembro muito bem o impacto que causou o estudo do Evangelho de Mateus. pasando por el Sermón del Monte y todas las enseñanzas que encontramos en ese Evangelio. Passando pelo Sermão do Monte e todos os ensinamentos que a gente encontra nesse Evangelho. También debo decir que para entonces ya la iglesia tenía 3 frecuencias radiales. E eu queria também dizer que a igreja se encontrava em 3 estações da rádio. Y el mensaje se transmite en directo cuando se está predicando en la iglesia, E a igreja ela tem a transmissão ao vivo quando se está pregando na igreja. de tal manera que no solamente es alcanzada la gente que llega a la iglesia, sino que todos los que están escuchando. Então, de tal maneira que a gente alcança as pessoas que estão na igreja, mas também as pessoas que estão escutando. Y por esa época había llegado a la presidencia de la República E nessa época chegou a presidência da República una persona muy hábil en el manejo de los evangélicos, e uma pessoa que era muito amável em lidar com os evangélicos. muy hábil para manipular a las iglesias y obtener así ganancia electoral. Muito ágil para manipular a igreja e como ganhar favores eleitorais. El evangelio había ido creciendo en El Salvador E o evangelho ia crescendo em El Salvador. y ya era un sector social bastante representativo. E era um setor social bastante representativo. De manera que los políticos lo vieron como un recurso importante para las elecciones. Como os políticos viram como um recurso importante para as eleições. Pues este hombre fue muy hábil en el manejo de las iglesias evangélicas Esse homem foi muito ágil em lidar com as igrejas evangélicas. y en verdad él ganó la presidencia. E ele, na verdade, ele ganhou a presidência. Pero estando en la presidencia, E quando se tornou presidente, él continuó trabajando con las iglesias evangélicas, ele continuou trabalhando com as igrejas evangélicas. continuó utilizándolas. Ele continuou usando as igrejas. Y para eso él utilizaba mucho el tema de la seducción. Sedução? E usando isso, ele usava o tópico de sedução. Seducía a los pastores regalándoles vehículos, dándoles dinero, E ele seduzia os pastores dando carros, dando dinheiro, dándoles regalos. dando presente para eles. Y él quería aglutinar a todas las iglesias evangélicas detrás de él y de su partido político. E ele queria juntar todas as igrejas evangélicas por trás do partido dele. El problema es que solamente había un obstáculo. Mas o problema é que só tinha um obstáculo. Y el obstáculo era que la iglesia Elim no participaba de ese tipo de reuniones. É que a igreja Elim não participava desse tipo de encontros. Y esto le molestaba mucho a él, E isso deixava ele muito com raiva. porque él sabía que la iglesia sería como la cereza del pastel. Porque ele achava que a igreja seria a cereja do bolo. Y que mientras no tuviera Elim, realmente no estaba teniendo el control que él deseaba del mundo evangélico. Se ele não tivesse a igreja Elim, ele não teria o controle do mundo evangélico. Y por eso es que él insistía mucho en invitarme. Por isso que ele insistia muito em me convidar. Me invitó a muchas reuniones. E ele me convidou a várias reuniões. Yo no asistía a ninguna. E eu não assistia a nenhuma. Y no lo hacía por 2 razones. E eu não fazia por 2 razões. Una, porque yo sabía que la posición y la manera de gobierno de él chocaba con los valores del evangelio. Porque a maneira que ele via, a posição que ele via de governo chocava com os princípios do evangelho. Y la otra razón era porque yo sabía que él lo que quería era manipular a la iglesia. E a outra razão pela qual é porque ele queria manipular a igreja. Y él me mandaba regalos caros E ele me mandava presentes caros. que todavía los tengo guardados, nunca los he utilizado. E que até hoje eu tenho guardado e nunca usei. Pero para cada Navidad él enviaba así regalos muy caros. E todo Natal ele me mandava presentes muito caros. Y yo nunca asistí a una reunión de él. E eu nunca assisti a nenhuma reunião deles. Entonces él utilizaba a otros pastores para que estos pastores me presionaran y que yo fuera a la reunión. Então eles usavam outros pastores para me pressionar para que eu pudesse ir para a reunião. Pero yo siempre fui claro con ellos. Mas eu sempre fui claro com Y eles. yo les dije, yo no voy a ir a ninguna reunión con el presidente. Eu não vou para nenhuma reunião com o presidente. Entonces nos convertimos como en la piedra en el zapato para él. Então a gente se converteu na pedra do sapato dele. Y esto hizo que él tomara una actitud de inadversión hacia la iglesia de Elim. Isso tomou que uma atitude que ele ficou contra a igreja de Elim. Ese fue en el tiempo cuando estábamos en el estudio de Mateo. Isso foi durante o tempo que a gente estava fazendo um estudo de Mateus. Y el problema era que su modelo de gobernar chocaba tanto con el evangelio Porque de tal maneira que sua maneira de governar chocava com o evangelho,
que al estudiar Mateo, entonces era bien claro la contradicción que había entre su gobierno y el Evangelio. Quando a gente estudava Mateus, era bem clara a contradição da igreja com o livro de Mateus. Y esto él lo interpretó como una forma de ataque a su gobierno. Isso ele se interpretou como uma forma de ataque ao governo dele. Aunque yo nunca mencioné su nombre, Apesar de eu nunca mencionar o nome dele, nunca yo hablé de cuestiones muy particulares que él estuviera haciendo e eu falei de coisas muito particulares que ele estava fazendo, y que eran evidentemente muy injustas, que evidentemente eram muito injustas, pero era la palabra de Dios la que confrontaba todos esos hechos. mas era a palavra de Deus que confrontava com todos esses fatos. Y yo creo que la gente era lo suficientemente entendida como para darse cuenta de la contradicción. E as pessoas eram extremamente esclarecidas para ver tal contradição. Pero él lo interpretó como un ataque político. Mas ele interpretou como um ataque político. Y ahí es cuando él comenzó a tomar medidas en contra de la iglesia. E foi quando ele começou a tomar medidas contra a igreja. Entonces él, utilizando ciertos recursos legales Então, quando ele começou a usar alguns recursos legais que no eran correctos, que não eram corretos, nos cerró 2 de las emisoras de radio. e ele fechou 2 emissoras de rádio. Para entonces ya teníamos 21 años nosotros de estar transmitiendo por radio. E a gente já tinha 21 anos transmitindo pela rádio. Y ese fue un gran golpe para la iglesia. Isso foi um golpe duro para a igreja. Y fue muy complicado el poder recuperar el derecho de salir al aire de nuevo. Isso foi muito complicado recuperar o direito para voltar para o ar de novo. Tuvimos que interponer varios recursos A legales gente teve que interpor vários recursos legais y fuimos agotando las e instancias a gente foi esgotando as instâncias, porque en todos los niveles estaban a favor de él. porque em todos os níveis estavam a favor dele. Hasta que tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Chegou a um ponto que a gente teve que chegar à Corte Suprema de Justiça, Hasta que finalmente logramos recuperar el derecho de continuar transmitiendo por la radio. até chegar que a gente conseguiu chegar o direito de transmitir pela rádio. Pero eso fue varios meses después de estar sin transmitir. Isso foi depois de vários meses sem transmitir. Y la iglesia entonces estaba muy herida, una iglesia acostumbrada a ir siempre avanzando y conquistando. Então a igreja começou a ficar ferida, uma igreja que tinha o costume de avançar e continuar. Pero era la primera vez que se tenía un retroceso. Mas foi a primeira vez que a igreja teve um retrocesso. Era la primera vez que se tenía una derrota, si se le puede llamar así. E é a primeira vez que tem uma derrota, se a gente pode chamar assim. Y yo también lo sentía de esa manera. Eu também senti dessa maneira. Pero yo pensaba, Dios tiene que tener algo, una salida. E eu imaginei, Deus tem que ter uma saída. Y efectivamente, por esos mismos días, E nesses mesmos dias, apareció una sociedad que estaba vendiendo otra frecuencia de radio. apareceu uma sociedade que estava vendendo uma outra estação de rádio. Pero esta era una frecuencia de cobertura nacional. Mas essa estação era de cobertura nacional. Era ya la última frecuencia de cobertura nacional que quedaba en el país. Era a última estação de rádio que cobria todo o país. Y ellos nos buscaron para ofrecérnosla en venta a nosotros. E eles procuraram para que pudessem vender para nós. Y realmente la estaban vendiendo a un precio muy bajo. E eles estavam nos vendendo um preço muito baixo. Porque ellos decían, nosotros queremos dejar la radio en alguien que ayude al país, que promueva valores en el país. A gente quer vender a rádio para alguém que ajude o país, que possa promover valores para o país. No queremos que la radio se vaya a convertir en un instrumento de lucro únicamente. A gente não quer que a rádio se converta apenas num instrumento de lucro. Aún así nosotros negociamos con ellos. Mesmo assim, a gente negociou com eles. Ellos también eran propietarios de un canal de televisión. Eles eram donos de um canal de televisão. Y negociando logramos que por el mismo precio nos dieran la radio y el canal de Então televisión. negociamos para que pelo mesmo preço eles nos dessem o canal de televisão e o canal de rádio. El canal de televisión también es de cobertura nacional. E esse canal de televisão é de cobertura nacional. Somos el único canal evangélico de cobertura nacional que hay en El Salvador. Nós somos o único canal de cobertura nacional em El Salvador. Eso representó para la iglesia un esfuerzo muy grande. Isso representou para a igreja um esforço muito grande. Pero cuando estábamos a punto de realizar la compra de la radio y de la televisión, E quando a gente estava a ponto de comprar o rádio e a da televisão, este presidente se dio cuenta que estábamos en esa negociación. o presidente se deu conta que a gente estava fazendo essa negociação. Entonces lo que él hizo fue algo increíble, E o que ele fez foi algo incrível. porque él mandó personas armadas que fueran a sacar el equipo de la radio y llevárselo.
E ele levou grupos armados que pudesse pegar a equipe da rádio e levá-los. Se llevaron el equipo de cabina y el transmisor también. Ele pegaram as pessoas de cabine e de transmissão. Y él tomó el transmisor y lo fue a colocar en una de sus propiedades y comenzó a transmitir él. Ele pegou uma parte da transmissão e levou numa das propriedades dele e ele começou a transmitir. Y les ofreció a los vendedores que les daba el triple de dinero que el IM le iba a dar. E ele ofereceu aos compradores o triplo do que nós íamos dar. Porque lo que él no quería es que la iglesia tuviera una frecuencia que se escuchara en todo el país. A única coisa que ele não queria é que a igreja tivesse uma frequência que ouvisse por todo o país. Porque las frecuencias que teníamos solamente eran para la ciudad capital. Porque a nossa estação apenas alcançava a cidade. Y eso es lo que él había cerrado ya en una oportunidad. E algo que ele já havia fechado em uma oportunidade. Entonces mucho menos iba a permitir que se cubriera todo el país. E muito menos ele ia deixar que isso pudesse passar por todo o país. Sin embargo, los vendedores se pusieron muy firmes con él. Mas sem dúvida os vendedores se puseram firme contra ele. Y le dijeron, aunque nos ofrezca millones, nosotros no se la vamos a vender. Mesmo que você ofereça milhões, a gente não vai vender para vocês. Sino que hemos decidido vendérselo a la iglesia Elim. Mas porque a gente já se decidiu, a gente vai vender para a igreja de Elim. Pero él ya tenía el equipo Mas ele já tinha a equipe. y ya estaba transmitiendo su propia programación. E ele já estava transmitindo a sua própria programação. Y eso fue un choque entre ellos. Isso foi um choque entre eles. Hasta que llegó un momento en que los vendedores tuvieron que prácticamente amenazar al presidente. Chegou um momento que eles tiveram que ameaçar o presidente. Y le dijeron, si ustedes no nos devuelve el transmisor, Se eles disseram, se vocês não devolver a gente os transmissores, entonces vamos a hacer un escándalo público que usted nos ha secuestrado el equipo. e a gente vai fazer um escândalo grande que vocês sequestraram a nossa equipe. Y ante esa amenaza, él accedió a devolver todo el equipo. Diante dessa ameaça, ele decidiu devolver todo o equipamento. Entonces los vendedores, A equipe. los vendedores volvieron a reunirse conmigo Então os vendedores se reuniram comigo y me dijeron, recuperamos la radio. e disseram, a gente recuperou a rádio. Pero esto ha sido para nosotros algo muy desgastante. Mas isso foi para a gente algo muito desgastante. De manera que le vamos a tener que aumentar el precio de venta. A maneira que a gente teve que aumentar o preço da venda. Y el precio que ya habíamos acordado, E o preço que a gente já tinha concordado, ellos le incrementaron $100,000. e eles incrementaram para $6.000. Y yo les dije, bueno, si hemos llegado hasta este punto, Então eu disse, bom, se a gente já chegou a esse ponto, está bien, yo estoy de acuerdo, incrementenle ustedes, então eu disse, estou de acordo, vocês podem incrementar. pero siempre vamos a realizar la compra. Mas sim, a gente vai fazer a compra. Y así fue, desde entonces tenemos la frecuencia de radio nacional Então a gente já tem uma estação de rádio nacional y también tenemos la frecuencia de televisión. e a gente tem uma estação de televisão, um canal de televisão. Sin embargo, la confrontación con el presidente continuó. Mas sem dúvida o confronto com o presidente continuou. Pero él era tan hábil en el manejo de la iglesia evangélica Então ele era muito ágil em lidar com a igreja evangélica, que cada vez crecía y crecía más el apoyo que tenía. e crescia mais o seu apoio que ele tinha. Y la iglesia de Elim prácticamente se estaba quedando sola. E praticamente a igreja de Elim estava ficando só. Ya eran muy pocas las iglesias y los pastores que no participaban del juego del presidente. Já era poucas igrejas os pastores que participavam dos encontros com o presidente. Estábamos en ese punto crítico Então a gente chegou a esse ponto crítico cuando ocurre lo impensable. e que acontece o impensável. Y es que ese día había terminado el culto en la iglesia. Nesse dia havia terminado o culto na igreja, Estaba lloviendo fuertemente estava chovendo forte y la iglesia renta autobuses para trasladar a los miembros de la iglesia. e a igreja aluga alguns ônibus para levar alguns membros da igreja Y entonces uno de los autobuses iba ya de regreso a casa, e alguns desses ônibus estavam indo para casa pero estaba lloviendo muy fuerte, como pocas veces llueve. e estava chovendo muito forte, como muitas poucas vezes se vê. Y sucede que este presidente, ya para entonces se oían muchos rumores que él era corrupto. E esse presidente já ouviu-se muitos rumores que ele era corrupto. Y en una calle él había hecho obras de prevención, porque por ahí pasa un río.
E em muitas ruas ele fez uma obra de prevenção porque ele passa vários rios. Y cuando llueve, el río eleva su nivel a un punto peligroso. E quando chove o rio ele enche até níveis perigosos. Entonces ellos hicieron estos trabajos para evitar el desbordamiento del río. E eles fizeram esse trabalho para evitar o transbordamento desses rios. Pero extrañamente el trabajo no quedó terminado, Mas de maneira estranha esse trabalho não terminou. sino que quedó un tramo como de unos 50 metros donde no se hizo ningún trabajo. De tal ponto que chegou um ponto que ele ficou 50 metros sem ter feito o trabalho. Y precisamente en ese punto es donde esa noche el autobús con los hermanos venía pasando. E nesse ponto que o ônibus ia passando com os irmãos, Cuando el río se desbordó y arrastró el autobús, e o rio transbordou e arrastou o ônibus, el motorista trató de maniobrar para poder evitar la fuerza del agua, e o motorista tentou manobrar para evitar a força da água. pero solo lo logró por unos minutos. Ele só conseguiu por alguns minutos. El agua era tan fuerte que terminó arrastrando al autobús A água era tão forte que terminou arrastando o ônibus y 32 personas murieron en esa ocasión, e 32 pessoas morreram nessa ocasião. todos miembros de la iglesia. Todos os membros da igreja. La mayor de ellas era una señora de 84 años de edad A pessoa mais velha era uma senhora de 84 anos de idade. y el menor era un niño de 4 años de edad. E o mais novo era um menino de 4 anos de idade. Ahí hubo jóvenes, matrimonios, Aí tinha jovens, tinha casais. un hogar de 5 miembros donde todos perecieron en ese lugar. Uma casa que tinha 5 familiares que todos pereceram nesse local. Y yo fui inmediatamente al lugar donde había ocurrido esta tragedia. E eu fui imediatamente ao lugar onde ocorreu essa tragédia. Poco a poco fuimos elaborando la lista de las personas que en ese momento estaban desaparecidas, E pouco a pouco a gente foi elaborando a lista das pessoas que haviam sido desaparecidas. pero comenzaron a encontrarse los cuerpos. Então começaram a se encontrar os corpos. Y al día siguiente, cuando amaneció, E no dia seguinte, quando amanheceu, yo estaba en el punto donde había ocurrido este problema. eu estava no ponto onde ocorreu o problema. No me gusta llamarlo accidente, Eu não gosto de chamar de acidente, porque realmente no fue un accidente. porque realmente não foi um acidente. Era algo que no debería haber ocurrido, Porque era algo que não deveria ter acontecido. pero ocurrió porque las obras no se habían completado. E só aconteceu porque as obras não foram completas, terminadas. Esa mañana estaban todos los noticieros de televisión, de radio, periódicos, E nessa semana estava aí todos os noticiários, todos os jornais e todos. y ellos comenzaban a entrevistarme acerca de lo que había pasado. E eles começaram a me entrevistar do que havia acontecido. Pero solamente había un sobreviviente E apenas só sobreviveu uma pessoa, que en ese momento era un niño que tenía 16 años. que era um menino que tinha 16 anos. Él se subió al techo del autobús y logró saltar a una casa vecina. Ele conseguiu subir ao teto do ônibus e pulou para uma casa vizinha. Y él era el único que sabía la verdad de lo que había ocurrido. E ele era o único que conhecia a verdade do que tinha havido acontecido. Mientras yo estaba ahí con los medios de comunicación, Enquanto eu estava ali com os meios de comunicação, un periodista de uno de los canales de televisión principales de El Salvador jornalista de um dos canais principais de El Salvador, se me acercó y me dijo al oído: ele me chegou perto de mim e me falou no ouvido: el presidente va a venir en un momento, me dijo, o presidente vai chegar em algum momento. y él quiere que saquemos una nota donde usted esté junto con él. Ele quer que a gente tire uma nota que você esteja junto com ele. Y entonces yo le pregunté en cuánto tiempo él va a venir. Então eu perguntei para ele em quanto tempo ele vai chegar. Y él me dijo: él llega acá en unos 7 minutos, me Ele dijo. vai chegar aqui em uns 7 minutos. Gracias, le dije yo. Eu disse: obrigado. Entonces yo pensé, tengo 7 minutos para desaparecer de aquí. Eu tenho 7 minutos para sumir daqui. Claro, porque lo que él quería era presentar como que él era solidario con la iglesia y que nada había pasado y que estaba ahí doliéndose de lo ocurrido, Então, o que ele queria passar é que ele era solidário com a igreja e que nada tinha acontecido. cuando realmente él era el responsable. Que, na verdade, ele era o responsável. Entonces yo comencé a caminar despacio, platicando con varias personas, E eu comecei a andar devagarzinho, andando, falando com várias pessoas, platicando con periodistas y con hermanos hasta que me logré escabullir. falando com alguns jornalistas, com alguns irmãos, até o momento que eu escapulei. Cuando el presidente llegó, yo ya no estaba.
Quando o presidente chegou, já não estava. Y cuando le dijeron que yo no estaba, entonces canceló la nota, ya no hubo nota periodística. E quando ele viu que eu não estava lá, ele cancelou a nota jornalística. Y se fue de regreso. Ele voltou. Entonces comenzó a poner helicópteros y a poner el ejército para que buscaran los cuerpos, Então ele começou a colocar helicópteros e exércitos para buscar os corpos, porque él quería mostrar que estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo. porque ele queria demonstrar que ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Pero entonces, en los programas de entrevista de los canales de televisión, Então, nos programas de entrevista dos canais de televisão, comenzaron a invitarme todos los días. eles começaram a me convidar todos os dias. Y en una de esas entrevistas me hicieron una pregunta. E numa dessas entrevistas eles me fizeram uma pergunta: Y la pregunta fue, ¿usted responsabiliza a alguien de lo que ha ocurrido? você responsabiliza alguém pelo que aconteceu? Y era algo en lo que yo no había pensado. Então isso era algo que eu não havia pensado. Pero me estaban haciendo la pregunta al aire en televisión. E estavam me fazendo essa pergunta ao vivo na televisão. Entonces, por las cosas que yo había observado y oyendo los relatos del joven sobreviviente, E pelas coisas que eu tinha visto e o relato que eu tinha do sobrevivente, yo tenía ya suficientes indicios. então tinha indícios suficientes. Y entonces yo respondí y dije, sí, yo responsabilizo al gobierno de la República por no haber adoptado medidas de prevención. Sim, eu responsabilizo o governo do país por não ter mandado a... Muito obrigado, vocês são muito bons. Y eso fue una bomba, Isso foi bombástico. porque entonces comenzaron a buscarme más los periodistas. Isso porque os jornalistas começaram a me procurar mais. Pero afortunadamente fuimos conociendo personas en el camino, Mas felizmente a gente foi conhecendo pessoas durante o caminho, personas como hidrólogos, pessoas como hidrólogos, geólogos, geólogos, incluso el arquitecto que había diseñado toda esa gran obra que había realizado el presidente. inclusive o arquiteto que tinha feito toda essa obra que o do presidente. Y él dijo, mire, usted tiene razón, me dice, ahí ese punto donde el agua se desbordó, Então ele disse: olha, você tem razão, esse ponto onde a água transbordou. nosotros le dijimos, ese es el punto más peligroso, es el punto crítico que hay que trabajar. E a gente disse: esse é o ponto mais perigoso que você precisa trabalhar. Y es exactamente lo que no hicieron. Isso foi exatamente o que eles não fizeram. Entonces yo le pregunté al arquitecto, Então perguntei ao arquiteto: ¿por qué no lo hicieron? por que vocês não Y él fizeram? me dijo, yo no lo sé. Eu disse: eu não sei. Pero insistimos que este era el punto principal porque se da el fenómeno que ocurrió. Mas eles insistiram: esse é o ponto principal, esse é o ponto mais crítico, porque aconteceu o que aconteceu. Como 2 meses después de ocurrido esto, E depois de 2 meses de ter isso acontecido, el procurador de derechos humanos então o procurador dos direitos humanos, sacó su informe, ele fez o seu informativo. que es el único informe que se ha hecho del caso hasta el día de hoy. Foi o único informativo que ele fez até o caso de hoje, até os dias de hoje. Pero fue un procurador muy valiente Mas foi um procurador muito valente. y él se hizo acompañar de especialistas en el tema. E ele fez isso com especialistas no tema. Realizó muchas entrevistas. E ele realizou várias entrevistas. Las personas que habían sido testigos de lo que había ocurrido. E as pessoas que eram testemunhas do que havia acontecido, Y al sacar su informe, então eles fizeram seus informes. él señalaba a los responsables. E essas pessoas são as responsáveis. Y el primero que mencionaba como responsable era al presidente de la E República. a primeira pessoa nesse informe que ele colocou como responsável era o presidente da República. Y luego mencionaba a otros funcionarios de gobierno, E depois ele mencionava outros funcionários do governo. mencionando en qué había fallado cada uno de ellos. E mencionava o que tinha falhado cada deles. Y ordenaba que se hicieran acciones de reparación con las víctimas. E eles mandaram que fizessem ações de reparação para as famílias. Reparaciones morales para las familias sobrevivientes. Umas reparações morais para as famílias Y sobreviventes. la solicitud de perdón. E a solicitude de perdão. Eso es algo que todavía no ha ocurrido 11 años después. Isso é algo que não aconteceu depois de 11 anos. Pero este hecho golpeó muchísimo a la iglesia evangélica. E esse fato foi um golpe muito grande para a igreja evangélica. Nosotros recibimos muchas muestras de solidaridad E a gente teve muitas demonstrações de solidariedades. de la iglesia católica, la iglesia luterana, Da igreja católica, da igreja luterana, la iglesia anglicana, da igreja anglicana.
muchas iglesias evangélicas, muitas igrejas evangélicas, y no solamente de El Salvador, não só apenas de Salvador, sino que increíblemente comenzamos a recibir solidaridad también de otros países. incrivelmente a gente conseguiu receber demonstração de solidariedade de outros países, Y no solamente de Latinoamérica, e não apenas da América Latina, sino que también de países como China, de países como a China, Indonesia Indonésia y varios países europeos. e muitos países europeus. El caso había sido de una resonancia mundial. E esse caso tomou uma ressonância mundial. Y esto rompió el desequilibrio que había, Isso quebrou o desequilíbrio que havia, porque los evangélicos ahí despertaron a la realidad. porque os evangélicos começaram a se despertar para a realidade. Tuvieron que morir esas 32 personas para que ellos se dieran cuenta de que estaban siendo manipulados. E tiveram que morrer essas 32 pessoas para eles terem noção do que eles estavam sendo manipulados. Y eso fue lo que permitió a Elim posicionarse socialmente todavía más. E ele foi com que eles fizeram se posicionar socialmente. Elim ya era muy conocida, Elim era muito conhecida, pero ahora se estaba conociendo que Elim tenía una posición en cuanto a temas, por ejemplo, de derechos humanos, então isso foi ajudar que Elim pudesse se posicionar, por exemplo, no tema de direitos humanos, que tenía una posición en cuanto al valor de la vida humana, que ele tinha posição em relação ao direito, ao valor humano, que tenía también una posición en relación a el valor que tienen las reparaciones morales y la solicitud de perdón. e que se posicionava em relação aos valores morais e aos pedidos de perdão, Algo que en el país no existe algo que no país não existe. y que también es un tema que lleva mucha confrontación política E é um assunto também que tem muita confrontação política, por todos los abusos que se dieron durante la guerra civil. porque por causa dos vários abusos que aconteceu durante a Guerra Civil. Entonces la iglesia cobró voz, Então a igreja ela alcançou uma voz, de tal manera que los periodistas se dieron cuenta que la iglesia tenía una palabra consistente alrededor de estos temas. de tal maneira que os jornalistas se deram conta que a igreja tinha uma palavra consistente em relação a esses assuntos. Eso fue lo que le abrió a la iglesia las puertas de la sociedad en ese sentido. Isso foi que abriu as portas da igreja para a sociedade. Y cuando se daban situaciones de conmoción social, E quando havia situações de comoções sociais, siempre me invitaban para ser parte y poder externar la opinión de la iglesia. sempre me convidavam para ser parte e para externar a minha posição. Nosotros también nos esforzamos y comenzamos a hacer publicaciones en los periódicos. E nós também nos esforçamos e começamos a fazer publicações nos jornais. Y de esa manera la iglesia iba ganando su posición en cuanto a este tipo de temas. E a igreja começou a ganhar sua posição em relação a esses temas. Sin embargo, dentro de la iglesia yo continuaba con el trabajo de formación de los pastores. Entretanto, eu começava a trabalhar trabalho de formação entre os pastores. Ese proceso que había iniciado años atrás de cambiar los valores, yo seguía dentro de la iglesia con ellos. E esse trabalho que eu comecei de trocar os valores, que eu comecei a fazer com eles. Porque ya hablábamos acerca del tema de el cuidado de la creación. E a gente falava sobre assuntos sobre o cuidado com a criação Y cómo como iglesia tenemos la responsabilidad de ser mayordomos de la creación. e como é que a gente como igreja podemos ser mordomos na criação. Ese era un tema en el cual yo insistía mucho en la iglesia. Esse era um tema que esse é um assunto que acontecia muito na igreja. Entonces, hubo pastores que decían, eso no tiene nada que ver con la Biblia. E tinha pastores que diziam, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eso es algo que no tiene por qué la iglesia preocuparse por temas. E isso não é uma coisa que a igreja tem, são temas, assuntos que a igreja tem que estar preocupada. Si se agota el ecosistema y si hay una catástrofe climática, mejor así, más rápido viene Cristo. Se esgotar todos os recursos naturais, é melhor porque Cristo volta logo. Esos eran algunos argumentos que habían, Então, esses são alguns argumentos que acontecia. hasta que ocurrió esta tragedia del autobús, Até acontecer essa tragédia de ônibus, porque ese río nunca se había desbordado, porque esse rio nunca transbordou. pero ahora se desbordaba en cada invierno. Agora ficava transbordando todos os invernos. Pero era porque había mucha deforestación en la parte alta de la ciudad. O que acontecia era destruía muita floresta na parte alta da cidade. Entonces, ese golpe hizo que los pastores cambiaran su mentalidad E esse golpe fez com que a igreja mudasse sua mentalidade. y se dieron cuenta que hablar de ecología no es algo del mundo,
E eles se deram conta que falar de ecologia não é algo do mundo, sino que también tocaba la iglesia. mas também isso era algo que era parte da igreja. Y le había costado 32 vidas. E custou 32 vidas. Por ese tiempo me invitaron al desayuno de la Alianza Evangélica E por esse tempo me convidaram para o café da manhã na Aliança Evangélica y me pidieron que impartiera el tema de la iglesia y su relación con el Estado. e me pediram para compartilhar entre a igreja, sobre o assunto entre a igreja e a igreja aí? El Estado. A igreja e o Estado. Y yo impartí el tema Então compartilhei sobre o assunto y cuando terminé la ponencia, algunas personas llegaron a saludarme. e depois que eu terminei a palestra, algumas pessoas vieram para me saudar Y entre estas personas llegó una mujer e entre essas pessoas chegou uma mulher y me saludó y me dijo, oiga, ¿usted de dónde sacó lo que nos acaba de enseñar? Então ela me saudou, ela disse: de onde você tirou o que você terminou de ensinar? Y yo le dije, bueno, son reflexiones, le dije, que yo he hecho en base a la palabra y a las situaciones que vivimos en el país. Então essa reflexão veio da palavra e de algumas situações que a gente passou em relação ao país. Y ella me dijo, es que nunca había escuchado una exposición tan bíblica y tan equilibrada como la que usted acaba de hacer. Eu nunca escutei uma exposição tão bíblica e tão equilibrada durante toda a minha vida. Yo no sabía quién era esta mujer que me estaba hablando, E eu não conhecia essa mulher que estava falando comigo, pero era Ruth Padilla. mas o nome dela é Ruth Padilla. Era la hija de René Padilla. Ela é filha de René Padilha. Yo ni siquiera sabía que ella estaba en El Salvador como misionera. E eu nem sabia que ela estava em Salvador como missionária. Y a partir de ese momento ella decidió acompañarnos, estar cerca, sobre todo de mí. E a partir desse momento ela começou a nos acompanhar e ficar próxima a mim. Y ella me invitó para conocer a otros hermanos que estaban formando la red de misión integral en El Salvador. E ela me convidou a me encontrar com outros irmãos que estavam começando a formar uma rede de pastores da missão integral. Yo había leído ya varios libros de René Padilla, E eu já havia lido vários livros de René Padilha. sabía el concepto, Eu já entendi o conceito, pero yo no sabía que la hija de René Padilla estaba en El Salvador. mas eu não sabia que a filha de René Padilha estava em El Salvador. Y un día platicando con ella, E um dia falando com ela, me dijo, ¿usted cómo forma a sus pastores? ela me disse: "Você, como é que você você forma seus pastores?" Y yo le dije, pues ese es uno de mis grandes problemas. Então, esse é um dos meus maiores problemas. Y es que yo he intentado varias formas de formarlos, educarlos, y ellos no han querido. E eu já entendi várias formas de educar, mas eles não querem. De tal manera le dije que yo estoy ya cansado, ya no quiero hacer otro intento para enseñarles a ellos. E já estou tão cansado que eu não quero fazer uma nova tentativa para poder Y yo le dije, ensiná-los. lo que he pensado es enfocarme en los jóvenes, E o que eu pensei foi focar nos jovens. porque los jóvenes están sedientos, ellos quieren aprender. Porque os jovens estão sedentos, eles querem aprender. Pero ella me dijo, no, me dice, hay que continuar formando los pastores. Ela disse: não, mas você tem que continuar formando os pastores. Y me preguntó, ¿cuál es su concepto? ¿Qué es lo que usted quiere enseñarles? E ela perguntou: qual é o seu conceito, o que é que você quer ensinar? Y yo le dije, E eu disse: pues yo lo que quisiera es que ellos aprendieran teología, o que eu queria é que eles pudessem aprender teologia, pero no solamente teología, mas não apenas teologia, sino que una teología que sea contextual. mas que seja uma teologia contextual. Y ella me dijo, yo sé lo que usted necesita, me dice. Eu sei o que você necessita, o que você precisa. Y me preguntó, ¿usted ha oído hablar de SETI? Você já ouviu falar de SETI? SETI, ¿qué es eso? Le dije yo. Eu disse: SETI, o que é isso? Y me dijo, es la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios. É uma comunidade teológica de estudo interdisciplinares. Y yo le dije, no sé qué es eso. Eu disse: eu não sei o que é isso não. Es lo que usted quiere, me dice. É isso que você quer. Es estudio bíblico, teológico, pero multidisciplinario. Esse é um estudo bíblico teológico, mas multidisciplinares. Amarrando al creyente, me dice, con 4 elementos, Isso é tudo amarrado em 4 elementos, que son la iglesia, que é a igreja, la familia, a família, el trabajo o trabalho y la sociedad. e a sociedade. Y ella me dio un módulo completo para que yo lo pudiera leer. E ela me deu vários livros para que eu pudesse ler. Y me encantó.
Isso me encantou. Y yo le dije, en verdad, esto es lo que yo quiero. E eu disse, na verdade, é isso que eu quero. Entonces ella me dijo, pues podemos ayudarlo, podemos comenzar a formar los A pastores. gente pode te ajudar, a gente pode começar a formar os pastores. La metodología de SETI no es que hay un hombre que lo sabe todo y que está enseñando a los demás que no saben nada. A metodologia do SET não é um homem que sabe tudo e as outras pessoas que não sabem de nada. El método de SETI es que el conocimiento se construye en comunidad. A metodologia do SET é que o conhecimento se constrói na comunidade. No hay un maestro, sino que lo que hay es un facilitador. Não há um professor, o que é que existe é um facilitador. Entonces, el problema era que los facilitadores eran muy jóvenes O problema é que os facilitadores eram muito jovens y nuestros pastores eran ya adultos e nossos pastores já eram já velhos. y a ellos no les caía muy bien de que un joven que podía ser su hijo les estuviera facilitando una enseñanza. E isso não caia muito bem neles, um jovem que poderia ser filho dele e podendo ensiná-los. De manera que comenzaron a mostrar resistencia desde el principio. Ao ponto que eles começaram a mostrar resistência desde o começo. Lo do que se estaba princípio. enseñando era misión integral. O que eles estavam ensinando era a missão integral. Y entonces comenzaron también los rechazos, Então começou os desprezos, pero al mismo tiempo hubo pastores que comenzaron a cambiar su mentalidad mas ao mesmo tempo teve pastores que mudaram a sua mentalidade. y fueron entendiendo. E eles começaram a entender. Pero ocurrió algo más importante todavía. Mas aconteceu algo importante todavia. Y es que la iglesia se dio cuenta que se estaban dando esos estudios. E a igreja se deu conta que os estudos estavam acontecendo. Entonces comenzaron los miembros de la iglesia que también querían recibir esas enseñanzas. E os membros da igreja também queriam aprender esses ensinamentos. Y de esta forma es como los estudios de SETI comenzaron a crecer, pero explosivamente en El Salvador. Aconteceu o ponto que os estudos do CET aconteceu e começou a explodir em El Salvador. Me dejaron 1 hora con 10 minutos para dar esta enseñanza. Me deram 1 hora e 10 minutos para fazer esse ensinamento. Me queda todavía 1 minuto con 10 segundos. E me dá 1 minuto e 7 segundos. Ele falou 10 a 7 agora. Y quiero cerrar, pero el día de mañana espero poder continuar. Eu gostaria de fechar, mas amanhã eu queria compartilhar mais. Y solamente voy a detenerme acá, hermanos, explicando que los estudios de SETI que se tuvieron en El Salvador provocaron un impacto dentro de la iglesia. E que os estudos de SET que aconteceram em El Salvador causou um impacto Y una na igreja. transformación de la iglesia. E uma transformação da igreja. Acerca de eso estaremos hablando el día de mañana. Sobre isso a gente vai falar no dia amanhã. Por ahora yo creo que he mencionado varios elementos que nos dejan enseñanzas importantes. E eu mencionei vários elementos que são importantes Y una de ellas para es ensinamento. el peligro del poder, de la popularidad, del dinero. E eu falei hoje sobre o poder do popularidade e dinheiro. Vê se vocês aprenderam. Que nós- Popularidade, dinheiro, Que nos puede llevar a la destrucción espiritual, que pode nos levar à destruição espiritual. como ocurrió con el pastor fundador. Que aconteceu com o pastor fundador. Que Dios nos ayude y el día de mañana seguiremos. Que Deus nos ajude e amanhã a gente vai continuar. Solo quiero terminar con una oración. Eu só gostaria de terminar com uma oração. Señor, gracias por este recorrido que hemos podido hacer Senhor, eu gostaria de agradecer por essa palavra que aconteceu hoje. y gracias porque, como lo dice este versículo que leímos, E te dou graças porque, como esse versículo que a gente leu, tú has guiado con tu misericordia a tu pueblo tu guiou teu povo com misericórdia. y en el marchar de la iglesia E ao marchar da igreja, nosotros podemos experimentar e a gente pode experimentar la misericordia que tú nos tienes, a tua misericórdia que tu nos faz conosco. que como un padre nos tomas de la mano E como um pai, tu nos leva pela mão y así nos conduces hasta tu santa morada. até nos conduzir à tua santa morada. Por eso te damos las gracias Por isso nós te agradecemos por Jesús nuestro Señor. por Jesus, o nosso Senhor. Amén. Amém.